No dia e no tempo da providência de Deus, como diz a palavra, Deus nos concedendo, como Ele tem sempre assim realizado, nos dando mais um dia no nosso viver, amém? Você acordou hoje pela manhã, e olha que no domingo, dois momentos que nós acordamos, pela manhã, e muitas vezes depois do almoço, você tira aquele cochilo, aquele tempo de descanso, e aí é um novo despertar, a gente descansa fisicamente, e vem para investir em favor do tempo que Deus nos concede para cultuá-lo, que é um grande privilégio, amém? Conosco, visitantes, e a gente costuma dar um incentivo para o visitante, e para quem convidou a pessoa para vir. Então a dona Célia pode ir lá, agora vir aqui pegar, e leva os seus e o deles, um para cada um, e dois para você que os convidou. Aí, ontem eu estava num lugar que tem isso aqui, e fui impressionado, leve os incentivos do visitante. Temos sempre que estar atento para visitantes. Traga visitantes. Todos que nos visitaram têm recebido um incentivo nesse nosso tempo na casa do Senhor. Nós ficamos durante a semana um tanto distantes uns dos outros, a não ser nos contatos através da rede social. Mas no domingo, no sábado aqui, domingo é tempo de estarmos juntos. 19, não, ontem foi o tempo das crianças à tarde, 16h30, temos que orar, precisamos da preparação das crianças para esse tempo. Eu entendo que há contratempos, mas ainda prevalece Jesus dizendo: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, quer que tenhamos esse compromisso, que resultará na alegria do Senhor. Jesus tem prazer no nosso envolvimento com as crianças. E domingo de manhã, escola dominical, e agora culto à noite. Isaías 6, vocês abriram lá, já pregamos várias mensagens na visão de Isaías, este Isaías que Deus chamou e usou como profeta no reino de Judá, e ele foi um profeta que Deus, através da sua instrumentalização, o livro do profeta Isaías, o maior conteúdo, resume-se quase que o Velho Testamento em 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros, 66 capítulos tem a profecia de Isaías, e a profecia que ainda nem se cumpriu, aguarda cumprimento. Tanto as do Messias se cumpriram na primeira vinda, tem a da segunda também, o reino milenar. Isaías 6, ele relata, ele escreve, Deus lhe deu esta missão, escrever sobre o seu chamado. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, a orla do seu manto, enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com a tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse:
Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, desde o momento da primeira oração que aqui na casa do Senhor foi apresentada, nós entendemos a nossa limitação, a nossa fraqueza, conforme o próprio apóstolo Paulo mencionou na palavra. Não temos capacidade nem sequer de pensar como nos seria necessário. Ou seja, Paulo nos fez entender, a nossa capacidade vem do Senhor. Me conceda, ó Deus, no abrir da minha boca, pregando a tua palavra hoje à noite, que ela seja pregada na autoridade do Senhor, na demonstração do Santo Espírito do Senhor. Fala conosco, ó Deus, usa-me, capacita-me e nos toque. Oramos no nome de Jesus. Amém. Nós temos estudado já por algumas semanas este capítulo 6 da profecia de Isaías. Isaías, cujo nome significa Jeová é salvação. Isaías, toda vez que você pronunciar Isaías, está dizendo Jeová é salvação. Amém? Nosso Deus é o Deus de salvação. Jamais o seu braço esteve encolhido. Deus é o Deus que salva, liberta e transforma. Nós temos estudado que aqui é uma manifestação individual de Deus para com este homem chamado Isaías, porque o nosso Deus não é um Deus que trata apenas no coletivo, na coletividade. Ele também trata no individual. A Bíblia nos ensina que para Deus uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se necessário fosse e apenas entre os humanos houvesse uma única pessoa por quem Cristo deveria morrer, ele teria morrido na cruz do Calvário. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, Deus que amou o mundo de tal maneira, inclua você neste amor de tal maneira de Deus pelo mundo, a ponto de que fosse enviado o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando nós dizemos que alguém, você precisa de Jesus, é muito sublime tal colocação, é muito elevada tal frase, tal requisito. Jesus, o Filho bendito do Deus Altíssimo, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. A missão dele é salvar, resgatar pecadores do lamaçal do pecado. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías, que era amigo, confidente do rei Uzias, já mencionei para você uma fase do reinado de Judá, com exceção do final do tempo do rei Uzias, porque ele, por orgulho, por soberba, fez algo que não lhe era permitido fazer, entrar no templo e queimar incenso, ficou leproso. Mas foi um rei que reinou por 55 anos, cuja fama chegou até o Egito. Construiu melhor exército, homens a seu serviço, uma fase magnífica. E no ano em que ele morreu,
Isaías tem uma visão de Deus indo ao templo, e nessa visão ele viu o Senhor, o rei de todo o universo, e Deus se manifestando a ele como rei, levando a entender: o rei do reino dos homens estava morto, não podia mais assentar no trono, mas o rei do reino dos céus, o Senhor, na visão de Isaías, está sentado sobre um alto e sublime trono, cuja orla da sua vestimenta, que para os reis era muito importante, o tamanho, trazia aí uma dimensão do poder daquele rei, enchia o templo, levando-nos a entender que este Senhor, o nosso Deus, Ele é soberano, reina com poder e domínio sobre tudo e sobre todos. O Senhor reina, vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O Salmo 93: o mundo também está firmado e não poderá vacilar. Eu creio num Deus que o reino dos céus domina sobre a terra. Ele levanta quem Ele quer e abate quem Ele quer. E nós nos apresentamos com uma grande oportunidade, irmãos. Há um trono da graça desse Deus, que nós podemos chegar apresentando os nossos pedidos, ajuda, socorro. Estamos orando em favor do Brasil. Não sei qual o propósito de Deus, mas de governo Deus muito bem entende. Bem, Ele sabe tudo. Senhor Altíssimo, Ele é rei, assentado sobre um alto e sublime trono. Nós entendemos também que seres celestiais, na presença de Deus, cada um desses seres celestiais tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, para não olhar para a face de Deus. Ninguém pode olhar para a face de Deus. Esses seres celestiais cobriam o rosto com 2 asas, com 2 cobriam os pés. O lugar que Deus está, pés são indignos de tocá-lo. E com 2 voavam. Eles estavam suspensos no ar. Sinal de humildade, reconhecimento quem Deus é, e também de prontidão para atender aquilo que Deus deles precisasse e necessário fosse feito em todo o universo. Eles estão prontos, servindo-o, e eles têm voz, eles clamavam. Isaías ouviu. O nosso Isaías não era alguém desprovido de audição, ele ouviu os seres celestiais, os serafins clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É Deus dos céus e Deus da terra. Amém? E a razão de 3 vezes santo é: Deus é o ser mais santo em todo o universo. Tudo de Deus inspira, traduz-se, movimenta-se por algo que é santo. Bondade de Deus é uma bondade santa. Tudo do caráter de Deus, dos atributos de Deus é santo, santo, santo. A justiça de Deus é santa. E Isaías, então, diante de toda essa contemplação, ele nem precisava falar em voz audível, porque Deus, Ele escuta até os seus pensamentos. Ele diz no verso 4: então disse eu. Aliás, no verso 5, no verso 4,
A manifestação da santidade de Deus fez tremer o lugar, moveram-se os umbrais, a casa se enche de fumaça, diante da grandeza, da glória desse Deus que é santo, santo, santo. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O lugar marcado, designado para a adoração de Deus, deve ser um lugar santo, separado, para uso exclusivo disso. Tanto é na construção, quando houve do tabernáculo, como também depois do templo, no qual os judeus vinham para adorar a Deus. E a Bíblia diz: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Na beleza da sua santidade. Isaías, então, agora, diante da contemplação da santidade de Deus, o que nunca antes havia acontecido com ele, ele tem uma realidade. No espelho da verdade, da visão, ele tem uma realidade. Quem ele é? Eu creio que ninguém um dia chegar-se ao céu, e para irmos para o céu o caminho é Jesus, ninguém interessar-se-á pelo caminho que conduz à eternidade no céu, este caminho é Jesus, sem reconhecer o seu estado de perdição. Já encontrou alguém perdido na cidade? Eu tenho muitos guardados em casa. Se você for em casa, no meu escritório, tem uma seleção maior do que a seleção brasileira de pastas, de caixas, de papéis. Ontem eu estava, inclusive, lendo para minha esposa o que aconteceu no dia, agora não sei se é 17, 19, mas acho que é 19 de dezembro do ano de 92. Era um relatório lá. Eu viajei com os pastores, fomos a Morro Agudo, numa reunião, na igreja de lá naquela época. Chegando em Morro Agudo, um outro pastor americano, por nome Eduardo Cook, estava perdido, procurando a localização da igreja. E eu marquei lá, encontramos o pastor Eduardo Cook, perdido, tentando encontrar a localização da igreja. E ele foi ali com a gente e chegamos na igreja. E o relatório prossegue. Participamos da reunião, volto para Barretos, conferência missionária, que eu fui naquela noite. Quem era o pregador? Quando eu falo o nome aqui, quem o conheceu? Pastor José Otávio Soares. Esse papel hoje é importante, então eu vou fazer uma foto dele, virou um documento. Pastor José Otávio Soares faleceu já há alguns anos, 20 anos do falecimento dele num acidente automobilístico. Ele, esposa e 2 dos seus filhos, 3 filhos, 2 com eles morreram. Quando eu vi esse papel lá, não posso perder esse relato. Mas a questão em foco aqui: já viu alguém perdido? Por 2 vezes eu me perdi nessa questão de localização na cidade. Amados, estar perdido, sem a direção certa, como chegar ao destino, é algo desesperador. Aquela igreja que fica aqui no Bom Jesus, que você muito bem conhece, eu retornando da escola para casa, isso com 8 anos de idade, e era uma distância muito longa, eu vim fazendo o percurso. Quando chegou ali na Maiba Tomé, eu não sabia qual a direção que eu deveria tomar. Eu falei, eu tenho que tomar a direção à esquerda, nessa posição aqui, à esquerda da igreja. Para a imagem vai sair tudo confuso para eles, né? Mas tinha um problema: para tudo quanto é lado que eu olhava, eu via a igreja. A igreja começou a se projetar ali e aqui. É desesperador. Por fim, sem que eu pedisse ajuda, eu consegui achar o caminho. Mas passaram-se alguns anos, dos 8 anos agora, 10 anos se passaram. Aliás, passou
no passar aqui do tempo. Passou o tempo de 10 anos. Viajo para Araçatuba. Fui no casamento desse missionário que eu mencionei para você. Fomos ao bosque. Falei, eu vim observando o caminho, voltar vai ser fácil. Eu vim observando o caminho. Eu observei o caminho e aí estava de volta. Eu estava voltando para me trocar e ir para o casamento. E eu então precisava chegar num lugar chamado IB, Instituto Bíblico de Evangelização, o mesmo que o Felipe estuda online. E eu não conseguia achar o caminho correto, comecei a ficar desorientado. Perguntei para um, não sabia, perguntei para o outro, não sabia. Eu falei, agora a coisa complicou. Eu estou buscando informação e não me dão. Não havia naquela época GPS. Até que apareceu um rapaz, uma bicicleta Monarch, tinha Caloi na época, Monarch. E ele então falou, eu sei onde fica o IB. Quando ele falou assim, irmãos, coração, rim, pulmão, pâncreas, tudo conseguiu entrar num sincronismo de paz. Não é assim? Nossa, eu falei, ainda bem, encontrei alguém, salvo. Agora eu podia chegar lá no IB. Ele me deixou na porta do IB. Nem perguntei o nome dele, só agradeci, feliz da vida. Tem muita gente da eternidade que vai estar com um sorriso do Polo Norte ao Polo Sul. Você falou para mim de Jesus. Mas tal pessoa reconheceu o seu estado de perdição eterna. Estou perdido. Irmãos, toda essa compreensão aqui em Isaías 6, Deus queria levar Isaías exatamente a admitir, ai de mim, pois estou perdido, porque Deus só salva, só resgata, só liberta perdidos. Só tem sentido Jesus ter padecido na cruz do Calvário em favor de perdidos, de pecadores perdidos, indo para a eternidade, separado por toda a eternidade de Deus. Esse é o sentido. Esta é a razão da demonstração do amor de Deus. Deus demonstrou o seu amor. Qual é a maior demonstração do amor de Deus? Nos entregar, dar Jesus Cristo. Nada poderia tirar Jesus dessa missão. Ele veio para essa missão. Ele diz, eu tenho poder para entregar a minha vida e tomá-la de novo. Tudo o que acontece com o ser humano, em termos de sofrimento, pesares, embora Jesus fosse sem pecado, ele experimentou. Ele padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais, para que vós sigais, ou para que nós sigamos o seu exemplo. Não teria sentido. Então exatamente isso aqui é muito importante no quadro aqui do nosso texto para Isaías. Deus não estava esperando outra coisa. Deus não queria ouvir outra coisa. Deus tinha o propósito de levar Isaías a uma convicção, como aconteceu com o apóstolo Paulo, como aconteceu com Pedro, convicto. O apóstolo Paulo, não é em vão que ele mencionou o quanto pesava para ele as credenciais do judaísmo. Era muito importante para um judeu. Imagina Paulo, hein? Teve que cair do cavalo, de perseguidor do povo de Deus, virar um perseguido. Pensa que é fácil? Pregador do evangelho, numa época, tanto quanto agora, que havia obstáculos. Tem gente aí pregando uma mensagem de um Jesus, isso é contra a nossa religião, é contra a nossa crença. Cadeia nele, vai
para a prisão. E além da prisão, de vez em quando, umas chicoteadas. Não é assim? Paulo menciona o sofrimento dele, a chicoteada. Mas nada fez Paulo parar, e foi esquecendo as coisas que para trás ficam, e avançando para estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só a morte física parou Paulo, nem a prisão. Ganhou-os da casa de César. Entendemos? Estou perdido. Por que, Isaías? Sou um homem de lábios imundos, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Está certo. Deus não está, nossa, estamos tendo uma manifestação aqui, diante de alguém que é indigno da mesma. É verdade, ele era indigno, nós não merecemos nada. É graça, é favor imerecido, misericórdia, não dar o que você merece. O legislador, ele aplica a lei, e diante da lei aplicada, havendo a desobediência, há uma aplicação de uma punição. É assim. Não é assim? Por isso nós pagamos multa, somos multados. Achei uma foto lá em casa esses dias de uma multa de 2011, 2012. Era para mim passar 60 por hora. Eu passei 78. Tolerância, 71. Fui multado. Você vai recorrer o quê? Você está errado? Paga-se a multa. Vai discutir o quê? Você está errado. A lei é para mostrar o que está de errado. A lei mostra o pecado. A lei não salva. Ela aponta o pecado. E o pecado é excessivamente maligno. Tudo bem. Da parte de Isaías houve reconhecimento. Quando isso aconteceu? Olhando para a santidade de Deus, quem Deus é, Isaías viu Isaías. E viu a sua condição. E viu o seu estado de perdição. Pergunto para você, será que Isaías queria continuar sendo o homem que ele era? Você já observou acontecimentos que ocorrem com as pessoas que nunca mais elas são as mesmas? Já percebeu isso? Algo que acontece com a pessoa e traz uma metamorfose. Sabe o que é metamorfose? Uma transformação. Nunca mais aquela pessoa será a mesma. Eu imagino o coração de Isaías nesse momento. Ai de mim. O que será que vai acontecer comigo agora? Ele depois dele falar, algo acontece. Ele diz que é um homem de lábios imundos. Ele confessou: eu não mereço ver o que eu estou vendo. É como você não merece ter acesso a esta palavra. Nem eu tenho merecimento algum para ter acesso a essa palavra. Aqui nós temos o espelho de Deus, que mostra quem nós somos. Eu li de um ex-sacerdote que rasgou 13 Bíblias, para na 14ª, realmente, abrir o seu coração para Jesus. Ele entrava em choque, ele entrava em conflito.
e a muitas pessoas. Será que é isso mesmo que eu devo fazer? Será que é isso mesmo que deve acontecer na minha vida? Isaías não tem dúvida. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele admitiu. Não foi complacente. Isaías, eu falei semana passada, você está sendo muito duro com você mesmo, não é? Nós comentamos sobre isso. Você não está tendo, como chama? Autoestima. A sua autoestima está com problema, Isaías. Você não é tão mal assim. As pessoas geralmente têm essa cara, não, eu não sou tão mal assim. Quando você fala a questão de céu e inferno, a pessoa fala assim, eu acho que eu vou para o céu, porque eu não sou tão mal assim, ó. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz isso. Mas não é esse pecado que leva, esse está englobado nos pecados. Mas o pecado que o Espírito Santo traz convicção é específico. Jesus disse que o Espírito Santo iria convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. E qual pecado que é? Da incredulidade, porque não creem em mim. Se a pessoa não crê em Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Salvador, é este pecado que levará a tal pessoa a uma eternidade sem Cristo. Você pode examinar o quanto for as Escrituras, porque cuidar externelas a vida eterna, elas testificam de Jesus, mas não querer vir a Cristo para ter vida, é não ter vida. É uma questão de vir a Cristo, se entregar a Cristo. Os meus olhos viram o Rei. Ele está convicto. E o próximo passo de alguém convencido dos seus pecados é a obra de arrependimento. Se você mostra, ou se uma pessoa tem consciência que ela está suja, fedorenta, porque o corpo nosso fede, não precisa nem estar morto para feder, na verdade, não precisa nem a pessoa morrer para feder. Tem muito vivo aí fedendo, não tem? Tem, um mau cheiro horrível. Fica uma semana sem tomar banho. Eu conheço uma pessoa que perdeu em poucas horas uma quantidade enorme de dinheiro. Entrou em parafuso. Banho. Como eu poderia descrever para você aqui? Estou decepcionado com essa coisa de tomar banho. A pessoa não quis tomar banho. Se enclausurou. Se fechou. Se você não tomar banho, não higienizar corretamente, as pessoas vão começar a fazer isso aqui perto de você. Um dia entrou um rapaz num lugar, num estabelecimento comercial, ele estava literalmente, irmãos, num tremendo mau cheiro. É horrível isso. Não precisa nem morrer para você exalar um mau cheiro. E o fato é este: o que você tem que fazer com uma pessoa que está numa condição dessa? Levar para uma obra de purificação. De vez em quando a televisão passa um caso assim, né? Pegou lá a pessoa, toda danificada, fedendo, aí dá um banho na pessoa, um banho de loja, um banho de dentista, um banho de cabeleireiro, enfim, tudo que vocês conhecem. De repente apresenta a pessoa novamente, é ele? Ou é ela? Que mudança! Está parecendo aquele endemoniado de Gandara, não é? Quando Jesus o libertou. Nossa, está em são juízo agora. Que poder, irmãos, que obra! Amém? Que poder! Metamorfose, transformação. É isso que Isaías precisa aqui. Agora eu te pergunto, a pessoa que chega no estado em que ela exala maus odores, alguma coisa muito séria aconteceu com tal pessoa, e ela precisa de alguém em seu favor fazer algo.
E quando alguém em seu favor faz algo, estende a mão para ajudá-lo, e ela se convence disso, que é duro também se a pessoa não está convicta. Por que é que você acha que Jesus, antes de curar o cego, ele perguntou: que queres que eu te faça? Será que aquele homem era convencido que ele realmente era alguém desprovido da visão e que Jesus poderia curá-lo? É claro que pelo texto, pelo que ele fala, sim, mas Jesus fez com que ele desse testemunho da sua boca: Senhor, que eu veja, eu sou cego, Senhor. Mas Jesus não estava vendo que ele era cego? Eu fico bravo às vezes quando a gente faz uma pergunta para a pessoa e fala: não está vendo o que eu estou fazendo? Perguntei para minha filha hoje, estava descascando batata: Estela, o que você está fazendo? Não está vendo que eu estou descascando batata? Não, eu sei, mas o que você vai fazer com a batata? O que você vai fazer, né? O que você está fazendo? Purê, enfim. Ou vai apenas ser uma batata cozida com carne, que é muito gostoso, não é verdade? Não é? Batatinha com carne de panela, não é? Mas Jesus queria que desse testemunho: Senhor, que eu veja. Jesus falou o que para ele? Seja feito segundo a tua fé. Às vezes ele falava isso, às vezes não, e o milagre acontecia. Eu vivo, amados, num viver agora, que eu experimento o viver natural e o sobrenatural, amém? E o sobrenatural, o possível você faz, o impossível, aí é com Deus, não é assim? O possível já aconteceu aqui no nosso texto. Isaías está convicto, convencido, ele precisa de purificação ou morte, de duas uma: ou ele vai ser purificado, ou ele vai ser executado, ou ele vai ser morto. Mas o que o texto diz? Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. No momento que o texto vai dizer que tirou aquela brasa, voou para ele, toca nos lábios e purifica, e menciona para ele que ele foi purificado. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. É solene. É solene. Mas imagine, ele confessa o pecado a Deus, e o que Isaías encontra da parte de Deus? Duas coisas ele encontra, importantes: misericórdia e graça. Misericórdia, não dando o que ele merecia. Sabe o que Isaías merecia? Ser morto. Ele merecia naquele momento ser executado. Graça, favor imerecido. Eu fico imaginando quando o verso 6 diz que um dos serafins voou para mim. Significa que imediatamente um dos serafins voou na direção de Isaías e o purificou. Tem uma lição para nós aqui. Você tem pressa em encontrar com Cristo, recebendo como Senhor e Salvador? Deus é rápido para perdoar e restaurar, amém? Deus, isso mostra o quão Deus é rápido em perdoar e restaurar. Quando Pedro prostrou-se diante de Jesus, pedindo para que Jesus dele se ausentasse, que ele era um homem pecador, imediatamente, não passou meia hora, não passou 2 horas, foi naquele exato momento: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Por isso que no dia da minha conversão, eu estava assim na igreja para assistir o culto de batismo de alguns candidatos, e naquele momento houve a oportunidade, eu respondi ao evangelho: vamos batizar, vamos!
e já fui batizado, igual o eunuco. O eunuco, quando entendeu a mensagem do evangelho, ele falou: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E Filipe falou: é lícito, é honesto, é decente, desde que você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Amado, com Deus é assim. E desceram lá, e ele batizou o eunuco, e o eunuco voltou para sua cidade, numa alegria, com um sorriso, do polo norte ao polo sul. Nós é que somos pessoas que ficam enrolando, protelando, amanhã, já falei para você que amanhã não existe, amanhã é coisa com Deus, é hoje, é agora, decisão é hoje e agora. Isaías admite, está convicto, confessa, arrependeu. Sem arrependimento não há manifestação da misericórdia, da graça de Deus. A demonstração do que ele diz aqui aciona imediatamente o agir da misericórdia e da graça de Deus. Ele não vai ser morto. Mas imagine quando ele viu o anjo naquele voo assim, o ser celestial, o serafim. Agora ele voa, trazendo na sua mão, a Bíblia diz: voa para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, aquela brasa vermelhinha, tá? Bem viva. Isaías falou que ele tinha o que? Os lábios impuros. E há um simbolismo aqui de purificação que toca nos lábios dele, e foi purificada a iniquidade do profeta, e expiado o teu pecado. Uma obra de purificação. Assim como a água, o sabão, nete. Se eu parar no sabão, vamos me criticar depois. Mas você viu, pastor, você falou que a pessoa vai tomar banho com sabão. Eu tomei banho com sabão na infância. Sabonete, é um sabonete. A água, o sabonete, o shampoo para o cabelo, vai limpar. Vai limpar. E aí quando fizer aquela limpeza, até por dentro melhora também, né? A circulação, a pessoa limpa. Eu já cheguei em casa que eu nem queria que a minha esposa me visse. Toda manhã aqui, trabalhando na igreja, suei, né? A camisa. Um jogador de futebol então, é? Já imaginou um jogador de futebol? Acaba o jogo e vem repórter para conversar. Você já imaginou? Interesse? Você já pensou sobre isso? Vem lá a entrevista, tem uma coletiva, acabou de jogar, 90 minutos de jogo, teve prorrogação, teve pênalti. Imagina a seleção brasileira quando terminou a Copa em 94, que o jogo se estendeu para prorrogação, depois pênalti. Você percebeu que na hora do pênalti a Itália estava desfalecida. Eles estavam chutando a esmo, nem sabia para onde ia a bola. Tanto é que a bola do Baggio, né? Ela foi. O Baggio estava enxergando o gol que estava aqui, estava enxergando o gol aqui, irmãos. Estava enxergando o gol lá no alto. Estava desfalecida. Aquele calor dos Estados Unidos para eles, não para nós aqui, era algo desesperador, absolutamente algo que acabou com a seleção, desfalecida. E aí então, você está sujo, é banho, é limpeza. E aí Isaías então tem a sua obra de purificação. E aquela brasa viva purifica ele. É um simboliza mais tarde aquilo que definitivamente purifica pecado. Simbolizava o sangue de Cristo. Na verdade, o sangue é que purifica. A brasa viva é um símbolo de purificação, mas definitivamente, sem derramamento de sangue não há expiação de pecado. O pecado entrou no mundo como sentença da desobediência de Adão e Eva e atingiu todos os seres humanos. Então todos nós somos como Isaías aqui. E como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. O salário do pecado é a morte. Por isso que as pessoas morrem. O pecado danifica ali o nosso DNA, RNA, enfim, na formação do ser humano. É o pecado. O salário do pecado é a morte física
e também a morte espiritual. E o pecado, ele exige um pagamento. O salário dele é a morte. Por isso Cristo fez expiação morrendo na cruz do Calvário. Ele experimentou a morte, mas assim como ele ressuscitou, os que estão em Cristo ressuscitarão também. Amém? Primeiro os que já morreram e depois os que estiverem vivos na vinda dele. Observe no verso 7, que quando o serafim tocou Isaías com a brasa viva, purificando-o, ao invés de tirar a vida de Isaías, Deus fez o quê? Deus deu vida a Isaías. Deus dá a ele perdão e misericórdia. Os pecados dele são purificados, perdoados, a sujeira da boca dele foi queimada, e essa brasa viva simboliza o perdão de Deus, e esse perdão definitivamente vem para nós, através do sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos limpa, nos purifica de todo o pecado. Abra sua Bíblia comigo em 1 João capítulo 1, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1. 1 João capítulo 1, na altura ali do versículo 8, versículo 7. Embora você tenha os seus pecados perdoados na obra da salvação do Espírito, mas tem a alma e a salvação também do corpo, quando nós então estivermos na presença do Senhor. Ainda somos pecadores, ainda pecamos. O texto diz: porém, se andarmos na luz, como Ele na luz está comigo lá? 1 João 1,7, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo, não é de alguns pecados, de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, o que acontece conosco? Estamos enganando a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se dissermos que não temos pecado, ao contrário disso, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porém, verso 10, se dissermos que não pecamos, uma coisa é você dizer que não tem pecado, a outra coisa é você admitir que tem pecado, mas chegar ao ponto de dizer assim: não peco. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mas o apóstolo João diz que ele escreveu o que escreveu, chamando os seus leitores de filhinhos, para que não pequeis. O alvo é este. Não vamos correr para o pecado, entendeu? Não vamos correr para o pecado, vamos correr do pecado. Ontem eu estava lá no Atacadão, e eu vi alguém mal vestido, e falei: Senhor, olha aí, Senhor, como é difícil, Senhor, como somos bombardeados. Eu estava admitindo que eu sou alguém fraco, que precisa do Senhor, e olha o ambiente que eu estou, é um supermercado, onde a gente vem para comprar as coisas necessárias, e as pessoas vêm, muitas vezes, para fazer uma exposição sensual do corpo. Não há lei contra isso, então eles fazem. Nós é que temos que buscar o socorro do Senhor, o livramento, que a vontade é de olhar. Você tem que estar, não, isso não agrada a Deus, isso é contra a obra do Espírito Santo em nós, mas a vontade é de olhar. Eu sou sincero com você, a carne é fraca, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, e nós somos fracos. A Bíblia diz que a mulher é o vaso mais fraco do que o homem também é fraco. Não há super-homens, somos fracos, e pecamos, e precisamos, o alvo é não pecar, mas se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Enquanto Satanás é o nosso acusador, nos acusa, usa até a boca das pessoas: olha lá, está vendo só, é crente, como aconteceu comigo
poucos dias após a minha conversão, quando os garotos me jogaram no espinheiro, eu caí no espinheiro e aí eu esqueci até quem que eu era, né? Eu saí xingando aquela garotada, aqueles meninos maldosos, e a menina loirinha aqui na minha igreja falou assim: uai, olha o que ele está fazendo, ele não é da igrejinha? Eu falei para ela e falei assim: vai, você jogar você também aqui, para ver se você vai ficar passiva. Eu fiquei bravo, mas aquilo me despertou. Eu precisava parar com os palavrões, eu precisava parar de xingar. E aí, a buscar a misericórdia e a graça de Deus, não é? Coisa assim. Mas João diz: para que não pequeis. E aí Isaías, com essa obra de purificação, irmãos, olha, Isaías já estava com o ouvido dele funcionando. Nós vimos a visão, o que ele sentiu, e agora, semana que vem, se eu não pregar nada sobre pátria semana que vem, eu vou pregar o que Isaías disse, que muita gente tem medo de dizer, com medo daquilo que Deus vai fazer com a pessoa, mas Isaías não teve medo de dizer o que ele disse. Depois dessa obra aqui, tinha mais coisas, era uma questão de ir de um ponto ao outro, não tinha acabado a importância daquele momento. Quando Deus te leva para um momento importante na sua vida com Ele, entenda, há um desfecho, Ele sabe o desfecho, tem um propósito, tá? E o propósito de Deus aqui era usar Isaías. Então vamos entender a semana que vem, o que vai ser semana que vem? O que ele disse, que nós também deveríamos dizer, mas temos receio de dizer, com medo daquilo que teremos que pela frente executar para Deus, e olhamos apenas para as nossas limitações e nos acovardamos, tá? Mas ele foi um passo ao outro, tomando decisões de Deus na sua vida, porque com Deus é assim. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Deus é o autor do trabalho, trabalhar faz bem para a saúde, amém? Faz bem para a saúde. Eu sei que alguns vão se limitando ao longo da idade, vai diminuindo, né? A canseira vai aumentando com quase nada, e você vai diminuindo os seus afazeres, mas alguma coisa, planta viçosa tem que realizar, chama assim, os amadurecidos na idade. Esses dias eu parei para pensar, falei: gente, falta só 6 preciosos anos, para que eu possa finalmente entrar na fila dos idosos do supermercado, é o meu sonho. Entrei esses dias, a moça falou assim: Senhor, essa fila é só para os idosos, eles têm um nome lá, eu esqueci agora que nome que eles falam, tem um nome para isso, não é? Não, preferencial, o senhor é preferencial? Eu disse: não, mas eu estou certo que mesmo quando lá chegar aos 60, eu vou ter que mostrar o documento, eu creio isso. A irmã Inês teve que mostrar o documento, a irmã Inês, eu tenho um colega lá em Guaíra, o Jorge, que eu esqueço que tem quase 80 anos, eu penso que ele tem 50, tem gente que é assim, a idade vai e a pessoa fica. Tá bom, vamos colocar em pé. Quem está envelhecendo aqui na igreja é o Felipe, mais do que eu, não é? Depois então você faz a pergunta, semana que vem eu menciono para eles, tá bom? Pode ser assim? Tá ok. Eu tenho uma pergunta para você. Já tomou uma decisão como Isaías? Está convicto que não há como você escapar da pessoa do Senhor Jesus? Ou você está igual o rapaz rico lá, que guardava, fazia tudo, mas quando chegou exatamente tudo que ele deveria fazer, ele fazia tudo, só faltava alguma coisa para ele, para ser realmente tudo, não era tudo, faltava alguma coisa para ser tudo. Vai, abre mão do que você tem, e terás, e olha que Jesus falou para ele: você vai ter um tesouro no céu. Irmãos, Jesus fala para você: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem, segue-me, terá um tesouro no céu.
estaria pronto a cumprir esse requisito? Entendendo que você tem muitos bens, não é pouca coisa que você tem, não, mas talvez a pouca coisa que você tem, para você é muito, e é possível que esse muito te impede de tirar a confiança disso e colocar no Senhor, e de ter um tesouro no céu. A Bíblia diz: onde estiver o teu coração, aí vai estar o teu tesouro. Ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Onde estiver o seu coração, vai estar o seu tesouro. Eu continuo, depois de 40 anos, mais de 40 anos, tendo recebido Jesus como meu Senhor e Salvador. Melhor decisão. Nada substitui comunhão com Deus por meio, através do sangue de Jesus Cristo. Se andarmos na luz, a luz é Jesus, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Há dias que são maus, mas com Jesus, eles podem começar mal, eles podem até findar de uma forma má, mas há uma alegria que vem pela manhã. Depois do choro durar a noite inteira, há uma alegria que vem pela manhã. Seja convicto daquilo que Deus quer te convencer, haja convencimento. A realidade, não dá para fugir desse Jesus. Ele tem um magnetismo que atrai exatamente pecadores. Essa foi a indagação. Esse homem está no meio dos pecadores, ele come com eles, ele se assenta com eles. É o magnetismo de Jesus, mas que causa metamorfose, que opera transformação. São pecadores, a exemplo de Zaqueu. Nem precisou dele falar: vai e faça tal coisa. Zaqueu já estava pronto. Senhor, estou pronto a dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa tem defraudado alguém, o restituo, vou reparar meu dano 4 vezes mais. Isso é milagre, irmãos. Amém? Isso é sobrenatural. Está além da imaginação do ser humano. É no terreno espiritual que o homem natural não compreende. Vamos orar. Abençoa, ó Deus Altíssimo, a mensagem pregada nesta igreja hoje à noite, que ela venha de uma maneira muito impressionante e de uma questão de absoluta clareza, debaixo do agir do Teu Espírito Santo, cumprir a vontade soberana do Senhor. O Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda. Nos tire, ó Deus, do caminho mau e nos leve pelo caminho eterno. Que Jesus Cristo seja para nós o bendito e eterno Salvador. Que experimentemos a obra de transformação que só o Senhor pode realizar, de uma vida miserável, escravizada pelo pecado, que é um cruel Senhor, a uma libertação, libertados do poder do pecado, pessoas sendo feitas servos da justiça e tendo por fim a santificação e tendo por fim a vida eterna. Oramos diante do Senhor nessa noite. O nosso poder, ó Deus, é limitado, o do Senhor não. O Senhor é o Deus que salva, liberta, transforma. Jeová é salvação. Isaías, que nome, que propósito, ó Deus, que missão. Oramos, nos entregando nessa noite
No nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Assentai-vos, os que estão aqui. Deus nos conceda, nos dê uma abençoada semana que já começou hoje, todo o seu decorrer, transcorrer. Amém.